Olá a todos, boa noite. Gostaria de inicialmente saudar a comissão organizadora por esse belíssimo evento, um evento sem dúvida ímpar, que no meio desse momento turbulento de pandemia transforma-se num oásis de reflexão para tema tão relevante que é o momento em que vivemos com o direito, com a tecnologia, e, de certa maneira, como que essa crise sanitária parece servir de estupim para impulsionar cada vez mais esse sentimento. Saudar aqui o professor Dierle Nunes, em quem eu saldo na condição de organizador desse evento, a professora Camila Paulinelli, meu queridíssimo Hugo Maloni e meus companheiros de mesa, minha caríssima professora Flaviane Barros e meu grande amigo Alexandre. É sempre uma alegria poder ter aqui a oportunidade de encontrar com ambos, ainda que de maneira virtual. Quem dera fosse um congresso tradicional no qual, ao final dessa mesa, nós tivéssemos a oportunidade de sentar, tomar um vinho e conversar um pouco de fiado, como diria minha avó. Senhores, eu fui brindado com o convite para participar desse evento pela comissão organizadora e sugeri como temática conversar acerca de um tema que é o tema dos protocolos institucionais, acerca das tecnologias no processo. Se vocês me permitirem, eu vou espelhar a minha tela. Eu preparei aqui, na realidade, um preze para nortear a minha fala, na realidade. Basicamente, aqui a gente tem um roteiro de onde eu quero partir para onde eu quero chegar. E o meu ponto de partida, exatamente para que a gente possa falar sobre os protocolos institucionais, a tecnologia dentro do universo do judiciário, é exatamente primeiro pensar por que essa tecnologia mostra-se imperiosa. Ou seja, essa tecnologia chegou para ficar porque, principalmente, ela está aliada a um discurso que é o discurso da crise do judiciário. Para a grande maioria, a tecnologia no ambiente jurisdicional ela pode ser uma das principais ferramentas para exatamente lidar aqui com uma solução que dimensione o problema da crise. Bom, e aí eu coloco em dúvida essa fala exatamente a partir de uma história do discurso da crise dentro da estrutura da própria magistratura. A gente pode perceber aqui, e eu pretendo passar rápido aqui, mas apenas para marcar esse ponto, de que dentro da história do judiciário, e principalmente dentro da história do Supremo Tribunal Federal, crise é uma constante. A crise não é exatamente uma anomalia, a crise não é um momento excepcional, a crise é uma realidade, onde o Supremo Tribunal Federal, sendo então o primeiro órgão do Poder Judiciário a noticiar a existência dessa crise, apresenta já em 1810, em um voto do ministro mineiro Pedro Lessa, o alerta de que o Supremo Tribunal Federal estava aqui caminhando para uma crise. E naquela época, dizia o ministro Pedro Lessa, que em seu voto nós tínhamos 210 processos por ano e que o tribunal não dava. Ou seja, trabalhar com 210 processos por ano emperraria o tribunal, geraria sempre um contingente, um congestionamento, e o tribunal não conseguiria se desenvolver. 3 anos depois, o ministro Guimarães Natal registra também a existência dessa crise e dessa vez ele diz: estamos caminhando para um abismo. E dentro desse momento de 3 anos, o Supremo Tribunal Federal saltou de 210 para 2.136 processos anuais. O crescimento aqui é um crescimento mais do que exponencial. Em 2026, o ministro Epitácio Pessoa já tem um contingente de crise de 6.780 processos. E, bom, de 1926 para cá, quase 20 anos, a grosso modo, o cenário se tornou realmente cada vez mais caótico e uma crise que começou no Supremo Tribunal Federal, de maneira epidêmica ou endêmica, se espalhou para o resto da estrutura. O Poder Judiciário brasileiro ele é visto, então, como uma estrutura, vamos dizer, aos olhos
do leigo cara e ineficiente. Ou seja, a gente tem um gasto extremamente pesado na estrutura, e aí entra questionamento acerca de como é que esses gastos repercutem em benefícios para uma comunidade no seu sentido mais amplo. E aqui, com dados do próprio Justiça em Números, a gente tem aqui uma ideia de mais ou menos o tempo médio de tramitação de um procedimento no cenário brasileiro. E exatamente quando a gente compara aqui a ideia que dentro de um judiciário estadual, um procedimento comum, ele teria aqui 3 anos e 7 meses, e aí a gente pensa acerca desses dados, ou seja, de que nós temos aqui algo em torno de 78,7 milhões de processos em tramitação, de que a gente tem aqui um contingente de 14,1 milhões que se encontram suspensos e sobrestados. Esses aqui são dados, infelizmente, do Justiça em Números do ano passado, então ele não está trabalhando com a situação de sobrestamento causado pela pandemia, e que dentro do judiciário estadual, a gente tem aí 80% desse contingente de 78,7 milhões. E quando a gente verifica, né, então, esse gráfico, comparativamente com o resto do mundo, a gente percebe que a ideia aqui, a partir de um relatório do Banco Mundial, entre o gasto com o Poder Judiciário e, consequentemente, aqui, o tempo gasto em tramitação de processos comparativamente com o resto do mundo, nós estamos em um terreno bem sui generis, né? Num terreno bem sui generis, bem longe do resto, com, então, procedimentos muito mais extensos, ainda de países que sofrem duras críticas, por exemplo, como o caso do tempo de tramitação em processos na Itália. Isso daqui, então, mostra-se como um cenário extremamente atraente para o terreno da tecnologia. Ora, a tecnologia ela é exatamente conhecida por permitir o encurtamento das noções de tempo no seu sentido cronológico. A tecnologia ela nos habitua cada vez mais a viver a um ritmo acelerado e basta, né, que cada um de nós coloque aqui, digamos, a mão na consciência para pensar em quantas vezes já pensou que o seu aparelho de telefone celular está ficando mais lento ou que, eventualmente, o seu microcomputador está ficando obsoleto porque você também não tem mais paciência de lidar com o tempo de resposta desse equipamento. E imagina, por exemplo, agora se a gente está falando em termos de equipamento como o Poder Judiciário. O problema é pensar que a tecnologia ela é eminentemente ingrata no critério tempo. Ou seja, a tecnologia ela trabalha num outro módulo temporal, se nós fôssemos pensar do ponto de vista de uma sociologia geral ou até mesmo de uma sociologia jurídica. Mas eu quero chamar a atenção, complementando a fala da professora Flaviane Barros, exatamente acerca de pensar um pouco sobre os perigos dessa tecnologia. É claro que quando a gente pensa em tecnologia, hoje, no momento contemporâneo, e essa foi uma tônica bastante trazida à baile por vários palestrantes, nós estamos pensando principalmente na ideia de uma inteligência artificial. E aí é muito interessante, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, aqui eu vou chamar um pouco o meu lado da minha convergência junto à rede de direito e literatura, né? E aí fazer uma breve interlocução pelo cinema, a gente pensa sempre que a inteligência artificial vai assumir algum tipo de perspectiva humanoide, né? Seja aqui de uma forma de os androides do Blade Runner ou alguma coisa aí como o Exterminador do Futuro de Schwarzenegger ou alguma coisa do gênero, mas a arte, ao longo dos anos, vem alertado acerca dos riscos da tecnologia. E aí, de uma maneira muito interessante, talvez esse grande primeiro alerta aparece aqui de uma maneira muito inovadora com a tentativa de trazer para as telas, através de um filme do Stanley Kubrick, de um conto escrito pelo Arthur C. Clarke, né? E aqui, esse conto, curiosamente, se passava em 2001, ou seja, 19 anos atrás, e nós, de certa maneira, ainda estamos bastante longe das realidades trazidas pelo filme. E dentro desse cenário, né, esse filme, esse conto, ele chama a atenção exatamente por conta dos perigos em apresentar aqui uma inteligência artificial e das decisões
que essa inteligência artificial, se ela for livre de amarras, pode nos gerar, né? Aqui, nós estávamos pensando, então, no filme da década de 60, né? Isso depois pode evoluir para uma Skynet, lá no filme do Terminator, mas a ideia é essa, há um medo com relação à tecnologia, ou seja, diversos cientistas e pesquisadores sempre alertam para isso. Devemos ter cuidado. A tecnologia é atraente, a tecnologia é uma sedutora sereia, mas esse canto, ele necessariamente tem que ser recebido por nós com uma certa parcimônia. Igualmente, a professora Flaviane, eu gostaria já de fazer um alerta. Eu sou ávido por tecnologia, mas não sou aqui nenhum tipo de defesa de retrocesso à Era das Cavernas ou à Pedra Lascada. Mas, de fato, a tecnologia ela é tão sedutora que exatamente o próprio Arthur C. Clarke desenvolveu as leis de Clarke, onde basicamente ele está dizendo que a tecnologia, vistos aos olhos dos leigos, parece mágica. E que tudo aquilo que qualquer pessoa disser que é impossível, alguém da área de tecnologia vai nos provar o contrário em uma questão de apenas tempo. E dentro desse cenário, exatamente, é que se torna tão importante a gente pensar em limites normativas para o uso da tecnologia. A professora Flaviane Barros ela chamou a atenção para uma coisa muito importante, né? Uma comissão europeia, em junho de 2018, produziu exatamente um documento preocupado com orientações éticas para o uso da inteligência artificial. Nesse primeiro momento, eu vou centrar um pouco a minha fala na questão da inteligência artificial. Então, a Comissão Europeia diz, espera, a gente precisa ter cuidado com essa história de inteligência artificial. Então, seria interessante estabelecermos um conjunto de normas éticas acerca disso. E essas normas, elas baseiam-se em dois vetores principais, confiança e transparência. Dentro desse cenário, né, esse comitê apresenta aqui algumas ideias básicas de que, ao lidarmos com inteligência artificial, nós devemos ter cuidado, porque essa inteligência ela tem que, primeiro, ser legal, no sentido de que ela tem que cumprir os ditames e exigências de uma legislação e todo um conjunto de regulamentações que, eventualmente, os órgãos normativos assim disciplinam. Ela deve ser ética, no sentido exatamente que ela deve garantir princípios e valores éticos e que ela tem que ser sólida, no sentido de que exatamente do ponto de vista técnico, como também de um ponto de vista social, ela tem que permitir aqui um cuidado para que não haja nenhum tipo de dano intencional ou não intencional. Essa solidez ela tem que ser revestida em estabilidade e, consequentemente, ela tem que ser vinculada ao respeito e fomento de direitos fundamentais, que são a base. Direitos como a professora Flaviane mesmo marcou muito bem, a dignidade da pessoa humana, a liberdade do indivíduo, o respeito democrático, o respeito ao Estado de Direito, a não discriminação, os direitos dos cidadãos e etc. E, do outro lado, há uma preocupação muito grande com aquilo que esse comitê chama de princípio de explicabilidade, que, na verdade, significa que uma possibilidade de transparência, uma possibilidade de auditoria, uma possibilidade de accountability desses sistemas. Caso contrário, essas diretrizes éticas basicamente descem pelo ralo. E, dentro disso, é preciso também observar, além da transparência, a possibilidade de uma rastreabilidade, ou seja, esses dados e esses processos de decisão, eles precisam ser documentados para que eles possam ser posteriormente analisados. Nós devemos ter como entender a que condições esta inteligência chegou na decisão que chegou. E ainda, eles devem primar por uma clareza e uma transparência da comunicação. Isso significa dizer que a inteligência artificial ela não pode se fazer passar por um humano transvestido. Necessariamente tem que ficar claro para o interlocutor que eu estou lidando e conversando com uma máquina. Bom, aqui no Brasil nós temos um ponto interessante, que é um projeto de lei que tramita no Senado Federal, de autoria do senador Stevenson Valentim, que apresenta para nós aqui também um certo regulamento do uso da inteligência artificial. E, entretanto, o que nós vamos perceber hoje, acima de tudo,
é o fato de que, no cenário brasileiro, nós não estamos amparados por nenhum tipo de regra ética trazida por nenhum tipo de comitê, nós não estamos amparados aqui ainda por nenhum tipo de mecanismo legislativo oriundo do Congresso Nacional. E aí eu entro no meu ponto. Ou seja, nós estamos diante de uma série de riscos, nós estamos abertos à possibilidade de nos vermos exatamente nesse afã pela inteligência artificial e por esse afã, consequentemente, da tecnologia, a nos depararmos cada vez mais com decisões enviesadas, nos depararmos com violações ao princípio do devido processo constitucionalizado, em nome de uma ótica neoliberal que prega uma celeridade e eficiência a todo custo e, de certo modo, de uma miopia intencional que deixe de tratar cada caso como um caso e, consequentemente, passe a pasteurizar todo o sistema de justiça. E, consequentemente, nós temos um outro lado desse problema, que é o problema da exclusão tecnológica. Ou seja, quando a gente acha que a tecnologia ela é democrática, nós precisamos ver os dados do IBGE e nós vamos perceber exatamente que 1 em cada 4 pessoas não tem acesso a essa tecnologia. E mais, ainda que eu tenha acesso a essa tecnologia natural, uma resistência e uma rejeição, e por isso mesmo eu posso viver um cenário de apartheid tecnológico. O ponto, então, se torna ainda mais grave no momento em que nós vivemos, em razão exatamente do diálogo que o Poder Judiciário vai estabelecer com a tecnologia por causa do movimento da Covid-19. E aí nós vamos encontrar, primeiro, no CNJ, um conjunto de normativas preocupadas exatamente aqui com a implementação dessa tecnologia, mas, e aí eu chamo a atenção para caminhar no ponto central da minha fala, para o artigo 6º da Resolução 314 do CNJ, que, de certo modo, coloca como princípio hermenêutico fundamental, ou chave interpretativa dessa realização de implementação tecnológica, o uso de soluções colaborativas. E, bom, o que eu estou chamando de soluções colaborativas? Exatamente a possibilidade de nós estabelecermos uma implementação da tecnologia a partir exatamente de mecanismos processuais negociados. Todos, acredito que já estão familiarizados com exatamente essa ideia dos negócios jurídicos processuais e das suas potencialidades crescentes. E exatamente do curso desse cenário, a negociação processual, seja individual em cada processo, mas principalmente aqui, uma negociação processual coletiva sobre a forma dos chamados protocolos institucionais, pode e deve ser uma necessidade premente, ou seja, junto com o Poder Judiciário, os órgãos profissionais de classe, a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria, as procuradorias devem firmar acordos institucionais para o uso e a implementação dessa tecnologia. E uma coisa muito interessante, que já foi feita, por exemplo, é o projeto ELIS, já comentado ao longo desse nosso seminário, que nasce exatamente de um protocolo institucional. A ideia principal aqui é que o protocolo institucional ele tem o potencial de vinculabilidade das classes envolvidas. Ele funciona, então, como um grande acordo e, dentro desse acordo, nós vamos estabelecer aqui um funcionamento colaborativo, em contraditório e negociado, de modo que exatamente essa tecnologia não venha a representar um fardo excessivo para alguém, como, de fato, isso parece ter se mostrado na prática de diversos cenários em que essa tecnologia aparece, seja nos julgamentos virtuais, seja nas realizações de audiências remotas e etc. Essa realidade dos protocolos institucionais ela é afirmada em um grande movimento do qual aqui vários dos participantes dessa noite fazem e fizeram parte, que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, o FPPC, que tem um enunciado de número 255, exatamente fazendo esse reforço. E a experiência histórica, de que na Europa, diversos protocolos estabelecendo procedimentos para a utilização da tecnologia vieram a ser empregados e têm se mostrado verdadeiros cases de sucesso. É basicamente, então, um convite para que a gente conheça um pouco mais a figura dos protocolos institucionais, para que a gente entenda a tecnologia, mas entenda os riscos que essa tecnologia pode nos fornecer. E encerro, então, agradecendo a atenção de todos e deixando aqui um convite para a gente pensar aqui
essa tecnologia de maneira crítica, de maneira responsável e, principalmente, de maneira colaborativa. Bom, seria isso. Muito, muito, muito obrigado a todos.